Muito boa noite a todos. É com muita alegria que volto aqui a comunicar convosco nesta noite. Dar-te boa noite, bom dia, boa tarde, de acordo com a hora que você vir esta mensagem, ouvir esta mensagem. O meu desejo é que o Espírito Santo de Deus nos possa iluminar, nos possa encher, nos possa direcionar e que possamos mais uma vez aprender com a sua palavra. Queria dar bem-vindos a todos que neste momento estão acessando o Facebook aqui da Serra Algarve. Bem-vinda, Lilian. Ao longo desta minha meditação, vá colocando um gosto, vá escrevendo alguma coisa, vá participando, de forma que eu possa, que realmente estou a chegar em boas condições até vocês. Espero que não trave durante o tempo, não haja muitas travagens, não é? Isso tem a ver com a internet, com provavelmente excesso de tráfego nesta hora, mas o mais importante é que fique o essencial é a palavra de Deus. Eu queria então fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo, que é o inspirador das Escrituras, para Ele nos iluminar e me usar também em relação à palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é com alegria que nós estamos vivos e é com alegria que nós direcionamos a nossa voz a Ti e o nosso coração a Ti também nesta noite e pedimos que Tu possas iluminar o nosso coração, iluminar o nosso espírito, iluminar a nossa mente, iluminar os nossos olhos espirituais. Declaramos, Pai, que estaremos sensíveis aos Teus ensinamentos, de forma a que possamos usá-los na nossa vida e assim tragam muito benefício às nossas vidas e às nossas famílias. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Queria saudar-te, deixar-te a paz de Cristo também, desejar-te uma boa noite, um bom tempo de quarentena. Aqui estamos em quarentena, não é? Saímos para aquilo que é essencial. Muito provavelmente no início de maio as medidas começarão a afrouxar e o governo certamente tomará medidas em que irão relaxar um pouquinho todo este estado de emergência. Entretanto, vamos fazendo aquilo que podemos, ficando em casa, lendo, orando, meditando, conversando, aproveitando bem o tempo, não é? O tema desta minha mensagem, Bianca e Leandro, é porque existem dias maus na vida de pessoas boas. Eu vou repetir. Porque existem dias maus na vida de pessoas boas. Irmã Olga, também bem-vinda. Esta é uma pergunta muito pertinente. É uma pergunta que é feita desde sempre. Eu não sou o autor desta pergunta, ou se está escrito, a essência está lá, posso ter metido isto da minha forma, colocado a pergunta à minha maneira, mas a verdade é que isto é uma pergunta muito antiga, porque estamos a viver dias de pandemia, porque estamos a viver dias de isolamento, porque estamos a viver dias em que não estamos a trabalhar, porque estamos a viver dias em que a empresa está parada, a associação está parada, a escola está parada, a universidade está parada. Porquê? Porquê isto tudo? As fábricas estão paradas? Porquê? Não é? Para já acredita-se que este isolamento horizontal vai fazer com que nós consigamos ultrapassar mais rapidamente esta pandemia, não é? Eu não estou para aqui a discutir se o que é melhor, se é o horizontal, se é o vertical, isso para mim é conversa de técnicos. A verdade é que durante este período é um tempo difícil, é um tempo em que algumas pessoas estão a ficar sem respostas, porque está acabando o dinheiro, têm que pagar a renda, porque precisam de comprar comida. Esta semana mesmo entraram
em contacto comigo, pessoas que não podem permanecer no quarto que estavam a alugar, não é? Porque o patrão deixou de pagar o devido dinheiro e, de alguma forma, nós, a cessar a nossa terra, nós vamos tentar ajudar estas pessoas, não é? Nestes momentos, são nestes momentos que a nossa associação, Alexandra, nós mais nos esforçamos no sentido de poder dar uma mão ajuda. Nem sempre é aquilo que nós quereríamos, mas é sempre aquilo que nós podemos, não é? E daqui eu queria mandar um abraço muito grande a uma equipa vasta de pessoas que são voluntárias no Instituto Fonte da Vida, que é a nossa associação, que todos os dias vão dar comida aos sem-abrigo e que distribuem também, hoje é quinta-feira, estão provavelmente a esta hora a distribuir comidas ali na nossa associação. Então há uma vasta equipa podendo ajudar neste momento mais difícil. Mas quando esta questão, esta pergunta, porque existem dias maus na vida de pessoas boas, quando eu penso nisto, eu penso num acontecimento que aconteceu há 3 anos atrás. Na realidade foi no dia 28 de fevereiro, Jorge, de 2017, ou seja, há 3 anos e 2 meses, sensivelmente, não é? E foi um acontecimento que eu vou narrar aqui, que eu vou falar aqui, no sentido de vocês perceberem que ninguém está imune aos dias maus, não é? Ninguém, absolutamente ninguém está imune aos dias maus. Eram 5h15 da manhã e a campainha da minha casa tocou insistentemente. Eu acordei meio apardalado e ao mesmo tempo a perguntar-me, mas que é isto? É tão cedo tocarem-me a campainha? Quando fui abrir a porta, eram 2 polícias que me perguntaram, é aqui que vive o Marcos Rosa? E eu disse, sim, o Marcos é meu filho. E ele está. E quando ele disse, ele está, o meu filho, que obviamente também ouviu a campainha a tocar, ele saiu do quarto e surgiu e disse, olha, o seu carro lá fora acaba de arder, ficou completamente destruído. E o meu filho tinha chegado à 1 da manhã, o trajeto que ele fez foi um trajeto aí de 2 km, não mais, aqui de um bairro pertinho, bem perto. Tinha chegado à 1, tinha-se deitado, tinha estado no quarto dele e às 4h30 da manhã, um vizinho que acorda cedo telefonou para os bombeiros porque o carro do meu filho estava a arder. A polícia foi-nos mostrar o carro estavam os bombeiros ainda a acabar de apagar, havia um cheiro muito intenso, a gasolina, a matéria queimada, borracha queimada, tudo aquilo, não é? E a polícia disse, olha, vocês não podem mexer no carro porque a polícia judiciária vai ter que vir e analisar e fazer uma peritagem para ver exatamente qual a origem deste incêndio. Eventualmente poderia ser como a polícia nos disse, um curto-circuito, ou poderia ter sido alguém que maldosamente poderia ter colocado a pergunta se havia alguma rixa, aquelas perguntas que a polícia judiciária fez. Obviamente não coube, porque o meu filho é um filho de paz, é um filho de alegria, um filho maravilhoso, não é? E que felizmente não andava em maus caminhos, não havia razão nenhuma, não é, para aquilo acontecer. E a pergunta surgiu, Clotilde e Margarida. A pergunta é, porquê? Porquê isto? Com tantos carros aqui estacionados, não é? Há aqui tantos carros, porquê o carro do meu filho? Não é? Ele próprio diz, porquê que não foi acontecer comigo? Não faço mal a ninguém. Estas perguntas que surgem
na mente de todos nós, não é na mente de alguns, é na mente de todos nós. Nos momentos difíceis, nos momentos da adversidade, nos momentos da tempestade, nos momentos do desemprego, nos momentos da enfermidade, nos momentos dos conflitos no lar, com os filhos, com problemas aqui, problemas ali. Esta é uma questão recorrente. Nós valemos-nos dela muitas vezes, não é? Sempre fazemos esta pergunta: porquê? 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 Porquê o dia? Porquê isto? Porquê aquilo? Porquê a pessoa partiu? Porquê que a pessoa ficou doente? Porquê que a pessoa perdeu o emprego? Porquê que houve o divórcio? Porquê isto? Porquê aquilo? Não é? É certamente uma pergunta muito patente nas nossas mentes. Pior é que o meu filho não tinha um seguro muito importante, que é o seguro contra incêndios. Isto significa que naquele dia, em cerca de 45 minutos, porque os bombeiros chegaram 20 minutos depois e já não conseguiram salvar absolutamente nada, o meu filho perdeu cerca de 10.000 euros em 45 minutos. Queridos, é realmente terrível, não é? Estas perguntas vêm, não é? Mas a pergunta permanece. Porquê? Porque há dias maus na vida de pessoas boas, não é? Quando eu penso nisto, lembra-me de um texto da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, lá em João, no capítulo 5, fala de um acontecimento com Jesus num tanque chamado Tanque de Betesda. O Tanque de Betesda. E obviamente na vida, todos nós fazemos esta pergunta, não é? Com acontecimentos diferentes. Um é por isto, outro é por aquilo, outro é por aquilo outro. Mas, de alguma forma, não há ninguém nesta terra que já não tenha feito esta pergunta. Este texto ajuda-me um pouco a acalmar, a sossegar o meu coração e a minha mente. Diz assim, este texto, que é Jesus no Tanque de Betesda, em João 5:1, se você depois quiser acompanhar com a sua Bíblia. Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Amarildo e Lúcia, ou Luzia. Isto aconteceu num sábado. Há aqui 2 perguntas que surgem imediatamente na minha mente, sempre que eu leio este texto. A primeira pergunta é: porquê as águas só se agitavam de vez em quando e não constantemente? Porque sabemos nós que cada vez que alguém entrava, primeiro a entrar naquelas águas agitadas por um anjo, era imediatamente sarado, não importando a enfermidade que aquela pessoa tinha. E a pergunta é: Lionel,
A pergunta é, porquê? Porquê? As águas não eram muitas mais vezes agitadas para mais pessoas serem curadas? Eu vou-lhe dar a resposta. Não sei. A segunda boa pergunta é, naquele dia, havendo ali tantos cegos, mancos e paralíticos, estando Jesus, o sarador, o curador, aquele que tinha o poder nos céus e na terra para fazer todas as coisas, a pergunta é, porquê ele só curou um paralítico? Porquê ele só curou um? É verdade que era um que já lá estava a penar há 38 anos, mas havia certamente ali muitas outras pessoas. Então eu vou-lhe dar a resposta também. Não sei. Há muitas perguntas que nós podemos fazer que nós não temos respostas para elas. Pode ser que um dia, lá na eternidade com Deus, nós possamos fazer estas perguntas e Deus pode nos trazer as respostas, não é? São perguntas difíceis. São perguntas que a própria teologia não responde. São perguntas que a própria Bíblia não responde. Sabemos que Deus é eterno, é infinito, é omnisciente, omnipresente, omnipotente, não é? Sabemos de tudo isto, mas não há respostas para tudo, não é? Especialmente para compreender um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão complexo como Ele é, que ao mesmo tempo é um Deus simples, tão simples ao ponto de nos amar, tão simples ao ponto de enviar o seu único Filho Jesus para nos salvar. Mas eu queria, para esta pergunta, porque existem dias maus na vida de pessoas boas, eu queria te dar 7 possíveis respostas. Eu acrescento aqui a palavra possíveis, porque não quero ter a veleidade, não é? De ter nem todas as respostas, só estarei a dar algumas, e não tenho a certeza que isto seja 100% assim, mas de acordo com aquilo que eu leio nas Escrituras, daquilo que eu conheço da pessoa de Deus, fazem sentido e trazem conforto estas 7 razões para mim, e eu gostaria de partilhar consigo também nesta noite. A primeira pergunta, porquê existem dias maus na vida de pessoas boas, é porque nós, seres humanos, existimos num mundo imperfeito, não é? Com gente imperfeita e que faz escolhas imperfeitas. Esta é a primeira questão, não é? Vivemos num mundo imperfeito. É um mundo em que muitas vezes cada um quer viver para si mesmo, quer viver egoisticamente. Quer viver egoisticamente, não é? Um mundo em que a pessoa se esquece do seu próximo. E é isto exatamente que o cristianismo vem combater. O cristianismo é a religião, não é? É a fé, melhor dizendo, que liga, que conecta, que faz a ponte entre pessoas, não é? Em que a Bíblia nos ensina a não olharmos só para o nosso umbigo. A Bíblia nos ensina a olhar para a necessidade, para a aflição, para a dor, para o problema que o outro está a enfrentar. O cristianismo ensina-nos a ser empáticos. O cristianismo ensina-nos a colocar-nos no lugar dos outros, a calçarmos o sapato dos outros, a entender o que o outro está a passar. E neste mundo imperfeito que nós vivemos, é um mundo complexo, é um mundo de grande competição, é um mundo em que, infelizmente, às vezes as pessoas querem tirar vantagens, não é, umas das outras, e isto é causa, obviamente, da primeira falha, do primeiro erro do ser humano lá, bem no jardim do Éden, não é? O homem faz guerras, o homem tenta assambarcar tudo para si, não é? O homem quer possuir tudo. O homem, muitas vezes, faz com que este mundo se torne ainda mais imperfeito. Nós, seres humanos, tornamos o mundo muito mais imperfeito. Sabemos que esta pandemia tem contribuído positivamente para que, a nível ecológico, tudo fique um pouquinho mais limpo e mais suavizado, não é? Não há tantas emissões de carbono
para o espaço, não é? E a verdade é que, de alguma forma, algo ruim, por um lado, está a trazer coisas boas por outro. Sempre é assim, sempre será assim, não é? Também nós fazemos muitas escolhas erradas. Nós às vezes escolhemos coisas erradas, escolhemos aquilo que nos agrada, que às vezes nos faz mal. Escolhemos ter estilos de vida quando antecipadamente sabemos que podem provocar danos à nossa saúde. Por exemplo, consumo exagerado de álcool, a droga, o tabaco, não é? Às vezes as pessoas fumam sabendo que estão a correr um risco de ter uma determinada enfermidade, a glutonaria, sei lá, estilos de vida não saudáveis são muitas vezes escolhas das pessoas. Então vivemos num mundo imperfeito, onde pessoas fazem escolhas imperfeitas. E porquê? Porque essas próprias pessoas, elas também são imperfeitas e por isso, não é? Muitas vezes acabamos por colher resultados das nossas más escolhas. E obviamente, se nós fazemos más escolhas, apesar de nós termos um espírito, nós moramos num corpo. E morando num corpo, sabemos que moramos numa casa a prazo, uma casa que tem uma data de validade, não é? Em que nascemos com saúde e à medida que vamos caminhando, não é? Vamos caminhando, avançando na idade, há faculdades que vamos perdendo, há determinadas situações de envelhecimento que acabam também por contribuir para que lá mais à frente possamos ter dias menos bons. Mas há tantas coisas, que não é que, às vezes um acidente, às vezes um desastre, às vezes é fruto da própria falta de atenção, de tantas coisas que nós próprios, seres humanos, eu acredito que somos os responsáveis por muitos dos dias maus que nós temos. Então a primeira razão que eu usaria como argumento para esses dias maus é que existimos num mundo imperfeito, com gente imperfeita que somos nós, longe, muito longe, somos completamente imperfeitos, não é? É algo que permanentemente temos que lutar, não é? E obviamente só uma forma de nos aperfeiçoarmos é desejar ser como Cristo, é desejar desejar concretizar o sonho de Deus. Fomos criados à imagem de Deus, não é? E através de Jesus, esse mesmo Cristo morreu para que essa imagem de Deus em nós fosse restaurada. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais aperfeiçoados nós seremos, não é? E obviamente, quanto mais perto de Deus, mais coisas boas nós desejaremos, que menos mal nos farão também. Descobriu-se recentemente que cerca de 60% dos cancros, eles existem no corpo do homem porque as células, quando se multiplicam, não fazem corretamente. Aí estou a falar do nosso corpo imperfeito. Estamos rodeados de imperfeições, por isso existem dias maus também. A segunda razão pela qual existem dias maus na vida de pessoas boas, Lina, é para provar que a tese de Deus está correta. Para eu falar sobre isto, eu tenho que vos falar da tese do maligno, da tese de Satanás. Satanás tem uma tese que Deus contradiz. A tese de Satanás é: todos os homens amam a Deus por interesse. Todos os homens amam a Deus por interesse. Se eles não tiverem interesse, eles não amarão a Deus. Se eles não forem abençoados por Deus, se tudo não correr como eles querem, eles não amarão a Deus. E Deus diz: não é verdade. Muitos homens amam a Deus não por interesse, mas por puro e perfeito amor. Então deixem-me falar-vos da história, uma história muito conhecida, a história de Jó. A história de Jó é de um homem muito bem na vida, um homem rico, com uma família muito abençoada, com muitas posses, com muitos bens, com muitos servos criados, não é? Um homem que vivia, diz a Bíblia que era um homem, olha só, no versículo 1 diz: na terra de Uz, está lá em Jó 1, capítulo 1, versículo 1, você pode ler. Diz assim:
na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Olha só que a Bíblia fala deste homem. Jó era um homem íntegro e justo e temia a Deus e evitava o mal. Esta era a característica deste homem Jó. E diz a Bíblia que um dia, quando os anjos de Deus foram ter com Deus, diz que o inimigo foi também ter com Deus. E diz a Bíblia que há aqui um diálogo entre Deus e Satanás. Diz assim que Deus pergunta: olha, viste lá o meu servo Jó, como ele me ama, como ele é temente a Deus, como ele se afasta do mal. E diz a Bíblia que Satanás respondeu a Deus assim: pois, olha, tu proteges, tu dás-lhe tudo o que ele quer, tu dás-lhe tudo o que ele precisa, não lhe falta nada. E o versículo 11 diz assim: mas estenda a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então, aqui está a tese do maligno, que Deus quis de alguma forma contradizer. E aqui começa a história que nós conhecemos do livro de Jó. Deus diz a Satanás: olha, então vamos fazer uma prova. Podes tocar-lhe naquilo que tu quiseres, menos no corpo dele. E diz a Bíblia, se nós lêssemos os textos, aconselho que vocês leiam na vossa própria Bíblia, diz que veio uma notícia de que os servos deles tinham todos morrido, o gado tinha sido completamente roubado, uma tempestade tinha matado todos os seus filhos. E diz a Bíblia que naquela hora a resposta de Jó foi a seguinte, ao ouvir todas estas más notícias. Você encontrará isto no versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 22 diz: em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. A verdade é que depois o inimigo disse: mas tocaste-lhe só nisto, toca-lhe no corpo. E Deus permitiu que ele ficasse com o corpo cheio de chagas. E também desta vez, e em toda a história e trajeto em que Jó passou por um período muito difícil, Jó nunca se revoltou contra Deus. Lá no capítulo 13, versículo 15, diz assim: esta foi sempre a atitude de Jó. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele esperarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não compreendeu porque é que Deus tinha permitido todas aquelas coisas que tinham acontecido. Não percebeu, mas sabia que Deus era um Deus bom. E ele perseverou, Isaura e Lina, confiando nele. E lá no livro de Jó também diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu estava a dizer: olha, eu não sei porque eu estou a passar este momento tão difícil na minha vida. Perdi tudo. Perdi família, perdi gado, perdi servos, perdi saúde. Eu não sei porquê, mas eu sei que o meu Redentor está vivo e ele vai transformar tudo isto e me vai abençoar. E diz a Bíblia que um dia, quando ele orava pelos seus amigos, Deus lhe restituiu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. E a tese de Deus foi afirmada. Sim, há pessoas que amam a Deus, servem a Deus, apesar das circunstâncias não serem favoráveis, apesar das circunstâncias não serem as melhores. Nem todos servimos a Deus, nem todas as pessoas servem a Deus só por interesse. Ok? Então,
esta é a segunda razão pela qual, Noémia, eu creio que existem dias maus na vida de pessoas boas. A terceira razão é que se Deus garantisse absoluta imunidade a quem crê nele, creríamos por interesse e não por amor. Obviamente, todos nós, quando cremos que Ele tem coisas boas para nós. Com certeza, nós servimos a Deus, amamos a Deus, porque queremos o melhor para nós. Temos interesse em que Deus se mova na nossa vida. A questão não é essa, a questão é, e se as coisas não correrem bem? Se as coisas não correrem como perspectivamos? Se as coisas não correrem como planeamos? Vamos virar as costas para Deus? Vamos deixar de crer? É a pergunta. Daí eu dizer que, verdadeiramente, Deus não garante absoluta imunidade absolutamente a ninguém. Nem aos filhos de Deus, nem aos cristãos. Absolutamente a ninguém. Mateus 5:45 diz assim em Susel: pois Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Meu querido, está aqui a dizer que o sol e a chuva são um património, são um bem de todos os homens, justos ou injustos, não importa. Por isso costumamos dizer que Deus faz chover e faz cair o sol sobre toda a gente. Amém? Se o sol brilha, agora, se o sol brilha sobre todos, o mau tempo também cai sobre todos, não é? A tempestade que cai sobre a casa alicerçada sobre a rocha, mostra-nos lá Mateus capítulo 7, versículos 24 em diante, também cai sobre a casa alicerçada sobre a rocha. Eu vou repetir, a tempestade que cai sobre a casa alicerçada sobre a areia, também cai sobre a casa alicerçada sobre a rocha. O meu amor e a minha fé não estão condicionados às minhas circunstâncias. Debaixo das mesmas circunstâncias, amamos ou não amamos a Deus? E este texto fala-nos exatamente disto. Quando eu amo a Deus, creio na sua palavra, eu pratico a sua palavra, por isso eu sou prudente. E no dia em que vem a tempestade, a minha casa, ela pode abalar, mas ela não cai. Quando eu creio em Deus, mas não pratico as coisas que Deus me ensina, eu sou um ouvinte, mas não um praticante. No dia da tempestade, a minha fé, quando for abanada, ela ruirá. Porquê? Porque eu fui insensato. A minha casa não foi edificada sobre a rocha, foi edificada sobre a areia. E o teste é a tempestade. E a tempestade vem sobre todas as casas. E testarão, para que nós percebamos se a nossa vida está mesmo alicerçada sobre Cristo, a rocha eterna, ou se simplesmente está fundamentada em desejos que nós temos, mas quando as coisas não correm da nossa maneira, nós rapidamente viramos as nossas costas e nos viramos para outras coisas. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições. Não é? No mundo tereis aflições. Jesus nunca negou que segui-lo. Jesus nunca disse que segui-lo seria sinónimo de ausência de problemas. Jesus simplesmente disse: olha, seguir-me significa que vocês vão ser vitoriosos. Porque as aflições, elas fazem parte da bênção de vocês existirem e viverem neste mundo. Estarem sujeitos às adversidades, às tempestades, aos gigantes, aos reveses, às contrariedades, às doenças. Há uma série de coisas, mas lembrem-se, eu venci para que vocês pudessem vencer também. O Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não diz que nós não vamos passar por esse vale. Diz que nós podemos passar por esse vale, mas nós não vamos tremer nem temer só por uma razão. Nós não passamos sozinhos. Ele está com a sua mão agarrada à nossa. Nós passaremos juntamente com Ele, com a sua presença, esse vale.
Ele não nos abandona na nossa dor. Fé não é só fé para operar milagres, digo eu no meu livro, As 7 Faces da Fé. Fé é também para nos ajudar a atravessar o vale da sombra da morte. A fé não nos livra só dos maus momentos. A fé nos ajuda a permanecermos firmes nos maus momentos. Então, meus queridos, quando nós sofremos, é um momento certo da nossa fé ser testada. E como eu costumo dizer, o sofrimento deve produzir em nós aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, crescimento e amadurecimento que gera uma perseverança da nossa fé e de, como seguidores de Cristo, poder ir com Ele, amá-lo, segui-lo, buscá-lo, servi-lo em todas as condições da nossa vida. A quarta razão pela qual existem dias maus na vida de pessoas boas é porque não há pessoas boas, segundo a Bíblia. Então nós partimos de um pressuposto, de uma premissa errada. A ideia de que há pessoas boas é uma ideia humana. A ideia da Bíblia é que não há pessoas boas. Mas eu vou mostrar pela palavra de Deus. Olha o que diz Romanos 3,23, diz: o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus. Ou seja, nós só temos vida eterna por causa de Cristo, porque nós, sendo pecadores, temos um salário. E esse salário, a paga de nós sermos pecadores, é a morte, a separação de Deus. E lá em Romanos 3,23 diz assim: porque não há um justo nem um sequer. Não há um justo nem um sequer. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquele conceito de sermos pessoas boas é um conceito certo dentro da nossa perspectiva humana. As pessoas dizem assim: eu não matei, não roubei, não fiz mal a ninguém, não fiz isto, não fiz aquilo, sou uma pessoa boa. Não deixas de ser uma pessoa boa, mas não suficientemente boa para que com a tua bondade tu possas entrar no céu. Para entrares no céu, tu só entras com um passaporte. E esse passaporte não se chama a tua bondade, nem as tuas coisas boas que tu fizeste. Não, chama-se, tens que ter um passaporte cuja nacionalidade está lá escrito: pertence ao reino dos céus, cidadão dos céus. E para seres cidadão dos céus, tu tens que receber Cristo na tua vida. E eu também. Temos que receber Cristo na nossa vida. Porquê? Porque não existe bondade absoluta. Porque todos nós, por mais bondosos que sejamos, estamos contaminados com o pecado. É mais ou menos como alguém ter chegado à minha casa, eu não ter nada preparado para lhe dar, mas pensar assim: olha, meu querido, chegaste de surpresa, eu vou-te fazer uma boa omelete. E chego ali à minha geleira, ou geladeira, como dizem os brasileiros, ou frigorífica, acho que frigorífica é que é em português, geleira é em angolano, geladeira é em brasileiro e frigorífica em português. Eu já estou tão confuso, às vezes não sei, as palavras são de onde. Mas pegarem os 6 ovos, parti-los, não é? E de repente já estão os 6 todos misturados e reparei que há lá um que está podre. Mas eu penso assim: mas este podre no meio dos 5 bons não vai contaminar os outros. Bato, meto um pouco de sal, um pouco de salsa, um condimento qualquer, bato aquilo, faço omelete, ofereço ao meu convidado. A pergunta que eu faço é: ele vai conseguir tragar aquela omelete? Você e eu sabemos que não. Assim é a nossa vida. Nós podemos fazer 99 coisas boas, desde que façamos uma errada. Já estraga tudo. Então, meus irmãos, nós não somos salvos por sermos bondosos. À luz da Bíblia não existe gente boa. Existe gente transformada, gente regenerada. Gente que por causa de Jesus Cristo deixou que o Espírito Santo lavasse o seu interior, a sua mente, o seu coração, o seu estilo de vida, fôssemos transformados e agora sim mais parecidos com Cristo, pudéssemos fazer coisas boas. Não para irmos para o céu,
mas porque pertencemos ao céu. Não para ganhar o céu, mas porque já herdamos o céu e somos filhos de Deus. Poderíamos colocar a pergunta desta maneira: por que acontecem coisas boas a pessoas ruins? E não porque acontecem coisas ruins ou dias maus a pessoas boas. Poderíamos fazer a pergunta, invertê-la. Exatamente ao contrário. Em quinto lugar, para cada coisa boa da vida, oposto. E esta é a forma de nós melhor apreciarmos as coisas boas da vida, quando experimentamos o seu oposto. Como explicar isto? De uma forma simples. Quando é a altura na minha vida que eu mais graças a Deus dou por não ter dor de cabeça. Sabem quando é? Raramente. Porquê? Muito raramente eu tenho dor de cabeça. Então só nos momentos em que eu estou com uma dor de cabeça, e normalmente as minhas dores de cabeça vêm por falta de cafeína, porque me esqueci de tomar um café, e vocês sabem que a falta de cafeína faz com que tenhamos dores de cabeça, não é? Se for muito tarde, o que é que acontece? Já não vou tomar o café. Porquê? Porque depois não durmo à noite. É nessas alturas que eu disse, graças a Deus que eu costumo andar 99,9% do meu tempo sem dor de cabeça. Mas só me lembro nessa altura. Então, eu aprecio melhor a saúde quando estou doente. Eu aprecio melhor o sol quando há chuva. Eu aprecio melhor a paz quando há guerra. Eu aprecio melhor a comida quando estou com fome. Podem crer. Às vezes eu faço 3 dias de jejum e no meio desse jejum eu digo assim, agora um vinho cozido. Ou sabia bem um sumo disto, ou uma comida desta, né? Coisas assim. É nesse momento que a gente mais aprecia a comida. Aprecio melhor o sono depois de uma noite mal dormida. Esta noite um mosquito andou ali a perturbar-nos, tivemos que acordar, não é? E quando voltámos a dormir, conseguimos dormir outra vez. Ai, que maravilha! Mas aquelas noites que a gente dorme direto, nós nem nos lembramos disso. Aprecio melhor o verão durante o inverno. Aprecio melhor uma reta depois de sair de uma estrada com curvas e contracurvas. Aprecio melhor a liberdade quando sou obrigado a ficar em casa. Eu que gosto tanto de ficar em casa, a dizer, estou farto de estar em casa. E então nós apreciamos o facto de podermos sair quando queremos, para onde queremos, sem termos que prestar contas a ninguém. Só nestes momentos é que nós conseguimos perceber bem o que é sermos livres, temos a liberdade de circular por onde queremos, não é? E à hora que queremos. Aprecio melhor a família depois da solidão. E eu poderia arranjar-vos uma lista interminável, não é? Com este tipo de afirmações, não é? Coisas boas e o seu oposto. O seu oposto das coisas boas. E a verdade é esta, nós só apreciamos as coisas boas quando enfrentamos o oposto delas. Em sexto lugar, é que sem tempestades na nossa vida, nós temos a tendência de relaxar na fé. Irmãos, queridos amigos que nos escutam, nós somos todos farinha do mesmo saco. Eu faço questão de falar isto. Aqui não há gente forte, gente isto, gente aquilo. Não, somos todos nivelados da mesma maneira, não é? Há um pensamento que diz assim, ouça os sussurros para não ter que ouvir os gritos. As tempestades são os gritos de Deus. Para quê? Para que nós possamos vir a Ele. E quais são os sussurros de Deus? Os sussurros de Deus estão na Palavra de Deus. Quando voluntariamente nós vamos às Escrituras, nós lemos as Escrituras, nós aprendemos as Escrituras, nós nos alimentamos das Escrituras. Esses são os sussurros quando Deus chama a nossa atenção para as coisas da vida, para como viver de forma sábia, de forma prudente, de forma abençoada. Mas às vezes nós fazemos ouvidos moucos. Não queremos saber, queremos viver à nossa maneira, pensamos que vivendo à nossa maneira nós vamos utilizar melhor o nosso tempo, nós vamos ser mais felizes, nós vamos sentir-nos mais realizados,
nós vamos conseguir conquistar mais coisas. Então a gente tenta fazer as coisas à nossa maneira, muitas vezes na nossa força e na nossa capacidade mental. E quantas vezes nos enganamos, quantas vezes perdemos tempo por caminhos e atalhos que não vão dar a lado nenhum. Na realidade, a Bíblia diz-nos, um versículo extraordinário que diz assim: há caminho que ao homem parece perfeito, mas o seu fim são caminhos de morte. Há caminho que ao homem parece, só parece, porque o fim dele, ao cabo dele, desses caminhos, só existe morte, só existe destruição, só existe dor, só existe angústia, só existe perda. Então nós nunca perdemos, meus queridos, quando nós estamos pertinho de Deus. Nunca perdemos quando estamos perto de Deus. Quando tudo vai bem, muitos de nós nos afastamos de Deus, o esquecemos. Ou se não o esquecemos, não o priorizamos, que é bem diferente. Acho que é difícil esquecer Deus, mas há uma forma de nós o esquecermos sem esquecermos, é não o priorizarmos, é não o colocarmos como centro da nossa vida, é não o colocarmos no primeiro lugar na nossa vida. E eu vejo isto, sou pastor há muitos anos, eu sei que isto é assim. Quantas vezes nós nos aproximamos de Deus com uma necessidade premente, angustiante, avassaladora, e aproximamos de Deus, Deus nos ajuda. Depois de recebermos a nossa bênção, logo mais nos esquecemos dele. Logo mais deixamos de o colocar em primeiro lugar e de o priorizar também. Então, meus queridos, eu acredito que os dias maus também vêm na nossa vida para nós não relaxarmos na nossa fé, na nossa comunhão, na nossa busca. Porquê? Porque, queiramos ou não, as nossas necessidades são supridas por Ele. E apesar de podermos amá-lo sem interesse, com as circunstâncias adversas, pertinho dele, as nossas necessidades são supridas e o nosso vazio é preenchido pela sua presença. E finalmente, a última razão. Porque envelhecemos e perdemos as faculdades. Sem dúvida. Sem dúvida, aqueles que têm uns cabelinhos mais brancos, que já viveram um pouco mais, muitos de vocês que me estão a escutar ainda não chegaram a essa etapa, quando lá chegarem dirão, isto foi tão rápido, não é? Eu estou, ao mês que vem, querendo Deus, farei 60 anos, e o meu consolo é olhar para aqueles que têm 80 e dizer assim, poxa, ainda me faltam 20 para chegar aos 80. E haverá outros que estão na idade dos 20 e dizem, só tenho 20, ainda tenho muitos até lá. Os que estão nos 40 dizem, até aos 60 ainda faltam 20. Então fazemos estas abordagens que trazem alguma consolação ao nosso coração, alma. E a verdade é que se não houvesse sofrimento, se não houvessem dias maus, tempos difíceis, nós nunca quereríamos voltar para casa. Nós nunca nos prepararíamos para voltar para a nossa casa. Quando eu estou a falar voltar para a nossa casa, vocês estão a perceber. Voltar para Deus, voltar à casa do Pai. Lembram-se, há uma parábola fantástica. Na realidade, para mim, é o texto mais lindo das Escrituras. O texto mais lindo das Escrituras, a parábola aquela parábola do filho pródigo. Diz a Bíblia que aquele filho saiu da casa do pai, na casa do pai ele tinha tudo, e ele, como nós, ou nós como ele, quando temos tudo, muitas vezes não valorizamos o que temos. E ele foi por uma terra distante, como nós conhecemos a parábola, e deu-se com com amigos que acabaram por o levar para as más companhias, gastou todo o dinheiro que tinha, surgiu uma fome na mesma ocasião, e diz a Bíblia que os amigos que ele tinha desapareceram
Zé Caetano, desapareceram. Quando ele, primeiro, encheu a barriga deles, depois, na altura em que ele precisou de ajuda, já não tinha amigos, não é? É aquilo que se chamam os amigos de mesa posta. São nossos amigos quando a mesa está posta. Se nós passarmos por adversidades, a gente não sabe deles, não é? Foi assim com o pródigo. E diz a Bíblia que ele andou à procura de trabalho e ninguém lhe dava trabalho, mas lá lhe deram trabalho, a cuidar de porcos. Diz a Bíblia também na parábola, isto é uma parábola, que ele até das bolotas queria comer e não o deixavam comer. E houve um momento de lucidez em que ele disse: o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu estou aqui a fazer? Os criados do meu pai, os serventes do meu pai, os trabalhadores do meu pai, e agora, como se diz, os colaboradores do meu pai, lá tem fartura de tudo e eu aqui passo fome. E diz a Bíblia que ele decidiu: bom, vou voltar à casa do meu pai. E assim pensou, assim foi para a casa do pai, pediu perdão, aquela história que nós conhecemos, não é? O pai o abraçou, o beijou, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos. Qual foi a razão pela qual ele quis voltar à casa do pai? Foi a necessidade, foi a angústia, foi a falta, não é? E nós só voltamos à casa do pai à medida que vamos enfraquecendo, perdendo algumas das nossas faculdades físicas, e às vezes não são só físicas, são também, não é? E chega um momento em que as pessoas se cansam de cá viver. São momentos em que nós, de alguma maneira, não é? A dureza de permanecer aqui nos leva a desejar voltar para a casa do Pai. Então, meus queridos, isso contribui também, esses dias maus na velhice, contribui para que nós, não é, que perdemos algumas faculdades, queiramos voltar à casa do Pai. Romanos 8,18 diz: estou absolutamente convencido, diz Paulo, de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não há comparação. A vida presente, as lutas, os maus dias, não é? As dificuldades, as adversidades, os desafios, tudo isso não se compara de maneira nenhuma, mas longe disso, não é? De se comparar à glória que em nós há de ser revelada. Não nos passa pela cabeça aquilo que nós seremos na eternidade, perto do Pai, junto do Pai, pertinho dele, não é? Iremos experimentar da sua glória. Um dia, nós sabemos, todo sofrimento terá fim. Todo sofrimento terá fim. Eu não estou aqui a fazer a apologia do sofrimento, ninguém quer o sofrimento. Eu quero que o sofrimento esteja bem longe de mim, mas a verdade não basta nós só não querermos, não é? Sabemos que fazem parte da vida de uma ou de outra maneira. Nós não temos todas as respostas, mas acreditamos que Deus tem o melhor para nós e que se importa também conosco. E o bom disto tudo é que o mal não domina sobre todas as coisas. O Espírito Santo paira sobre esta terra. O Espírito Santo está na sua igreja, em cada filho seu. E é este Espírito Santo que nós portamos, que habita em nós, que faz com que o mundo não seja um mundo 1.000.000 de vezes pior. É a Igreja de Cristo, que é o sal da terra e a luz do mundo, sal que preserva este mundo de uma perversão total, de uma podridão total, ainda é por causa da Igreja de Jesus Cristo. Termino lendo o Salmo 121. O Salmo 121 nos mostra que o comum de Deus para o homem é Deus cuidar de nós, é Deus dar-nos proteção, é Deus dar-nos provisão, é Deus dar-nos bênção em todo o tempo. E a exceção são os dias maus. Nós não vivemos todos os dias com dias maus. Porquê? Porque Deus cuida de nós durante os outros dias. E este salmo diz assim: levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita.
O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Isto é o normal de Deus. E nos entretantos, vamos tendo adversidades e problemas. Mas Deus está conosco, nos dá a sua mão para ultrapassarmos essas adversidades. Termino com o pensamento de Fernando Pessoa. Ele diz assim: às vezes ouço passar o vento e só de ouvir passar o vento vale a pena ter nascido. Eu vou ler outra vez. Às vezes ouço passar o vento e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. E eu acrescento: vale a pena ter vivido, porque a vida é um autêntico desafio à nossa força, à nossa imaginação e à nossa superação. E em todo o tempo temos a certeza de que Deus está conosco e que vamos um dia para o lar celestial. Há dias maus? Sim, há dias maus. Mas nesses dias maus, o nosso Pai está contigo e o nosso Pai está comigo também. Que Deus ricamente te abençoe. Ricardo, bem-vindo também. 3 coisas para concluir. Se esta mensagem te abençoou, não deixe ficar simplesmente no Facebook da Sara Nossa Terra. Partilha. Partilha. Quanto mais partilhas houver, mais esta palavra chegará até aos confins de quem fala português. Ok? Segundo, se você deseja dar a sua oferta, no Facebook da SNT, você encontra lá um IBAN, para onde você pode dar a sua oferta. Manuel, um abraço. Mas depois mande para mim, para o meu telemóvel ou para o meu e-mail, o comprovativo para ficar alocado ou ficar conectado com a Sara Nossa Terra de Lagos. Finalmente, eu queria orar. José, orar, fazer uma oração por você, pela sua família, pela sua casa, pelas suas necessidades e pelo mundo também. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, se quiser, e vamos então orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e agradecemos pelo privilégio que nos concedes de ouvirmos a Tua Palavra, sermos ensinados e estimulados pela Tua Palavra. Nesta hora difícil em que o mundo está a atravessar, te pedimos que rapidamente, Senhor, sejam encontrados caminhos, respostas científicas. Senhor, Senhor, Tu moves os céus e a terra e usas homens e usas a ciência também para que rapidamente esta pandemia seja debelada, as circunstâncias sejam transformadas e rapidamente, Senhor, possa tudo voltar à normalidade. Oramos pelos cientistas, oramos pelos médicos, oramos pelos hospitais, por todos aqueles que de alguma forma, Senhor, nos hospitais, enfermeiros, pessoal auxiliar, todos aqueles, Senhor, que estão trabalhando para que um pouco de normalidade seja vivenciada nestes dias, que Tu possas ter com essas pessoas, guardando-as, protegendo-as, abençoando-as e livrando-as de todo o mal. Livra-nos a nós também, Pai. A nós, a todos aqueles que me escutam e às suas famílias, Senhor. Livra-nos dos desastres, dos acidentes, do Covid-19, livra-nos da fome, livra-nos da falência, livra-nos dos maus sentimentos, dos maus pensamentos, das más pessoas, livra-nos das más escolhas também e conduz a nossa vida pelo caminho da obediência, da paz, da alegria e, Senhor, do desejo de Te servir incondicionalmente. Eu oro, Senhor, peço uma bênção especial para cada pessoa que está agora a escutar, ou irá escutar esta mensagem, que a Tua paz entre nas suas vidas e nos seus lares e nada falte, a provisão, o pão do céu, venha sobre o lar de cada um. Eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Queridos, amanhã às 20 horas eu estarei
ministrar uma palavra no YouTube SNT Europa. SNT Europa às 20 horas. E no domingo, às 10h30 da manhã, estarei aqui a falar neste canal do Facebook da Sara Nossa Terra sobre como gerir a ansiedade. Que Deus ricamente te abençoe. Um beijo meu, da minha esposa e da minha família. Para vocês, tenham o resto de uma excelente noite. Deus ricamente vos abençoe.